pega e guarda. Olha a pregação do pastor Juliano Fraga. Impactou todos. Os cumprimento com a paz do Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela sua bondade de permitir que eu pudesse contribuir com essa escola bíblica e pela honra de ministrar neste dia. Já quero parabenizar a vida do pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Trago saudações do meu pastor presidente, pastor Paulo Freire, e de toda a nossa igreja em Campinas. Aos demais pastores presidentes que aqui estão, que Deus os abençoe, e também a todas as autoridades que aqui estão presentes. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler a partir do versos de número 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Eu vou repetir. Quando Deus manda chamar, ninguém se assenta à mesa enquanto o escolhido de Deus não chegar. Eu vou ser mais claro. A mesa pode estar completa, você pode estar fora da mesa. Quando Deus quer, Ele envia o profeta e diz que Ele não se assentará à mesa enquanto você não chegar. Então o que eu faço? Permaneça matando leões e ursos no pasto, porque às vezes o rei não estava na mesa, às vezes o rei está no pasto. Há um período judiciário entre as oscilações do povo. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos, e dentro deste contexto há uma família de Eli, onde os filhos não andavam em sujeição, mas Deus já preparava um Samuel. Este Samuel cresce dentro deste ambiente, e o povo agora pede um rei. Samuel vai questionar Deus, pensando que havia sido rejeitado, mas Deus disse a Samuel que o povo não havia rejeitado Samuel, mas havia rejeitado o próprio Deus. Então Deus nomeou um rei segundo o coração do povo, mas foi Deus que escolheu. E este rei, ele se torna rei através de uma perda. Se o seu pai quis, da tribo de Benjamim, um homem poderoso, rico, se ele não perde as jumentas, Saul não seria rei. Mas se Saul não perde o trono, Davi não seria rei. Algumas perdas, elas são significativas. Eu vou repetir. Algumas perdas são significativas. O Saul governa por 40 anos e ele tem 3 erros fundamentais. O primeiro é uma precipitação. O segundo erro, ele quis oferecer sacrifício querendo ser sacerdote,
quando ele somente era rei. Na verdade, só há um homem que pode cumprir esses 3 ofícios. O Saul até profetizou em 1 Samuel 10. Podemos chamá-lo de um profeta, de rei, mas ser sacerdote já era demais. Só há um homem que pode cumprir 3 ofícios: de rei, de sacerdote e de profeta. Este é Rei dos Reis. Este é anunciado por Moisés como o maior dos profetas. Mas este é um sumo sacerdote não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Mas quando ele sobe assunto aos céus, ele pede para Pedro dizer a nós: nós somos geração eleita, sacerdócio real. Tá faltando um profeta, tá? E vos chamou para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja cumpre esses 3 ofícios. Mas o terceiro erro de Saul foi quando ele poupou Agag, a desobediência. Então Deus se ira com Saul, e agora Deus vai nomear um rei segundo o seu coração. O tempo é pouco, eu vou pulando algumas coisas para você entender. Aí ele diz para Samuel: Samuel, até quando terás dó de Saul, se eu já o tenho rejeitado? Enche a botija de azeite. Não dê glória não, porque para encher a botija de azeite tem que romper com Saul. Eu vou repetir: se não rompe com Saul, não tem botija de azeite cheia. E sem botija de azeite cheia, não dá para descer e cumprir aquilo que Deus colocou para cumprir. O que Deus está nos ensinando essa noite é tempo de romper com aquilo que impede de encher. Vou repetir: é tempo de romper com aquilo que impede Deus de te encher. Eu não sei, mas o Espírito Santo está falando aqui. Está carregando quem não era para carregar. Nem por Urim, nem por Tumim, nem por profeta, Deus não fala mais com Saul. Deixa Saul, enche a botija de azeite e vai. Está carregando o que não era para carregar. Quando ele encheu a botija de azeite, até porque ninguém se apresenta vazio. Quando ele enche a botija de azeite, ele desce até a casa de Jessé. O povo em Belém está perguntando ao profeta: a tua vinda é de paz? Porque todo profeta que vem, ele vem para trazer juízo. Raramente ele vem trazer vitória. A minha vinda é de paz. A minha vinda é de paz. Abra um parênteses. Quando Deus envia, a sua ida é de paz. Por causa desse graças a Deus, tem um Jesus das portas fechadas. Não me interprete mal, eu vou repetir: tem um Jesus de portas fechadas. Lá dentro estão com medo, aflitos, mas falta algo lá dentro, no meio do medo. Ele não tocou a campainha, ele não bateu na porta, ele não abriu a maçaneta, ele atravessou as paredes
É o Jesus das portas fechadas. E faltava algo lá dentro. E o que faltava lá dentro Ele colocou: paz seja convosco. Vou repetir: paz seja convosco. E Ele soprou sobre os discípulos o seu Espírito. Eu não sei se você vai entender, mas eu vou dizer. A primeira vez que Deus soprou o Ruach foi sobre o pó, e houve vida. Os discípulos estão com medo. Lá dentro Ele traz a paz, e lá dentro faltava o sopro. Ele sopra, e aqueles que estavam com medo, 40 dias depois estão lá fora cheios, invadindo 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Paz seja convosco. Se você não entendeu, eu explico. O que falta na casa de Jessé não vai faltar na nossa. Vou repetir: o que falta na casa de Jessé não vai faltar na nossa. Espera aí que eu já explico. Manda buscar o Samuel lá no aeroporto, pega as malas dele, põe no carro, traz ele. E ele vem, mas não vem vazio, vem cheio. Quando ele chegou na casa de Jessé, estão preparando todas as coisas, mas ele veio para um objetivo: Deus me mandou aqui, e eu só saio daqui depois de ungir o rei. Cadê os meninos, Jessé? Tem Eliabe, tem Abinadab, tem Samar, tem aparência, tem até postura de pregador, de pastor. O Samuel até se engana, porque às vezes o profeta se engana. Tem até aparência, está dentro da casa, mas não é dos nossos. Quanto maior a pressão sobre mim, maior a unção que Deus me dá. Vou repetir: está dentro da casa, senta na mesa, mas não é dos nossos. Estou sentindo Deus aqui. Eu sei que está difícil dar glória a Deus, mas eu vou repetir: está dentro da casa, tem aparência, senta na mesa, mas não é dos nossos. Vou repetir: não é dos nossos. Manará suri que manto, alaia suri que manto. Tu não achou que eu vim aqui dar vitória para você essa noite? O Samuel até se enganou. Aí Deus disse: Samuel, eu não vejo como os homens veem. Talvez você olhe para o anel, para o carro no estacionamento, porque ele passa assim, não cumprimenta ninguém. Até parece que é, mas não é. Como eu sei que é? Veja como ele trata os dos lados. Estou esperando você dar glória. Dentro da casa tem soldado,
Tem homem com aparência de rei, tem anel, tem brochinho, tem carteirinha, só não tem o que Deus quer que tivesse. Tu vê a aparência, Samuel, eu vejo o que você não vê. E já avisa todo mundo que está na mesa: você não vai se assentar enquanto o rei não vier. Só tem esses aí na lista, Jessé, na lista só. Mas Deus gosta de trabalhar também com quem não está na lista. Abrindo parênteses, o lugar é deserto e é uma multidão, a hora é avançada. Aí Jesus olhou para quem tem que ter pão. Discípulo tem que ter pão. Anda com Jesus, tem pão? Ele falou: tem não. Não tem padaria aberta, é deserto, manda o povo embora. Os que estavam na lista não tinham pão. Aí veio um menino fora da lista. Estou procurando um menino com 5 pães e 2 peixes aqui. Vai para casa essa noite sabendo: Deus também trabalha com aqueles que não estavam na lista. Está faltando o menor, e o menor está no pasto. Quando eu li o texto, eu falei: Senhor, se o rei está no pasto, por que o Senhor mandou Samuel para a casa do Jessé? Se o Senhor já sabia que o rei estava no pasto, por que não mandou Samuel direto no pasto? Porque se eu te honro no pasto, ninguém vê. Vou te honrar na frente deles. Alguém levantou a mão lá, alguém já pulou da cadeira, vou repetir. Para mostrar para quem está na casa que eu mudo o curso, troco peças e coloco quem eu quero. Quer me ensinar como fazer, Samuel? Vai para a casa do Jessé. Eu vou fazer a festa lá, vou levantar um menino, vou derramar unção para mostrar que sou eu. Deus trabalha com os improváveis. Vou repetir, alguém deu glória. Deus trabalha com os improváveis. Pela lógica é Ismael, Deus falou que é Isaac. Pela lógica é Esaú, Deus falou é Jacó. Pela lógica é Zerá, Deus falou é Pérez. Quem manda na obra é Ele, quem faz é Ele, quem chama é Ele. Estou imaginando o conluio lá na casa do Jessé. Achamos que era nós, agora é Davi. Já estou encerrando. Mandou chamar o menino. Lá vem o Davi. Quando Samuel olhou, eu estou vendo Samuel.
Rei tem espada. Quem está vindo tem cajado. Rei tem lança. Quem está vindo tem funda. Rei tem exército. Quem está vindo tem ovelhas. Rei tem palácio. Quem está vindo tem aprisco. Rei usa vestes reais. Quem está vindo está com uma roupa suja, cheirando fezes de ovelha. Esse é o rei. Olhem para cá. Aristóteles estudou 20 anos na escola socrática. Depois de 20 anos ele defendeu uma tese: potencial não é ato. Potencial é aquilo que pode ser alguma coisa, mas ainda não é. Vou repetir: potencial não é ato. Potencial é aquilo que pode ser alguma coisa, mas ainda não é. Segura. Se trouxer um pedaço de pedra para mim e perguntar: tem potencial para quê? Para nada, para ser chutado. Mas se levar na mão do escultor, ele vai dizer: eu faço uma escultura. Se trouxer um pedaço de barro para este que vos fala e perguntar: o que é barro? Potencial para ser o quê? Nada, ser pisado. Se levar para o oleiro, eu faço um vaso. Davi tem potencial para ser o quê? Nada. Mas quando o menino entrou na casa, diz o texto, e o Espírito de Deus, que Espírito é esse? Que pairou sobre a face das águas e fez aquilo que era sem forma e vazio virar a criação. Que Espírito é esse? Que estava sobre Moisés e foi colocado sobre 70. Que Espírito é esse? Que Joel levantou e disse: nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Que Espírito é esse? Quando o céu abriu, ele veio como uma pomba, em meio a uma voz dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Que Espírito é esse? Que entrou no último do Santo dos Santos, que é o ventre de Maria, e colocou o verbo encarnado. Que Espírito é esse? Que foi soprado sobre os discípulos. Que Espírito é esse? Que foi derramado em Atos 2 e nunca mais voltou. Que Espírito é esse? Que invadiu o navio Clemente com Daniel Berg e Gunnar Wingren. Que Espírito é esse? Que está aqui essa noite. Este mesmo Espírito se apoderou de Davi. Vou repetir: este mesmo Espírito se apoderou de Davi. Já era para estar com a mão levantada adorando a Ele. Deixa eu dizer, é pastor de ovelhas e não é rei. Não tem palácio, tem aprisco. Não tem exército e tem ovelhas. Não tem vestes reais, mas tem vestes de pastor. Como vai ser rei? O Espírito Santo se apoderou dele, pastor José Carlos de Lima. De pastor de ovelhas a derrubador de gigantes. De pastor de ovelhas ao homem segundo o coração de Deus. Não importa o ambiente, não importa a sua origem, se o Espírito Santo se apoderar de você. Alguém levantou a mão. Se o Espírito Santo se apoderar de você, ele muda o teu status e transforma. Chamada não é roupa, não é nariz empinado e nem carro de estacionamento. Chamada é Deus, é Espírito Santo, é Evangelho. Eu tenho 2 minutos. Vou entregar o microfone até porque eu quero voltar no que vem. 2 minutos eu encerro. Fica uma lição para nós. O Davi foi ungido rei
Mas quando os irmãos estão na batalha, ele leva pão para os irmãos. É pão para os irmãos, mas para o gigante é pedra. Alguém entendeu? Estou falando por parábolas. Para os meus irmãos é pão, para gigante é pedra. Pregador, o senhor falou que tem algo que faltava na casa de Jessé e que não pode faltar na minha. Eu concluo agora. A palavra Davi, qualquer palavra hebraica que termina com I é posse. Noemi, minha doce. Davi, meu amado. O que falta na casa de Jessé? Lá tem metido a rei, mas não é rei. Lá tem soldado. Lá tem engomadinho. Tem tudo que você pensa na casa de Jessé. E o amado? O meu amado está no pasto. Eu vou embora dizendo: só faz sentido se o meu amado estiver dentro da casa. Não esquece de deixar o seu like e nos seguir.